Agora. Então vamos à palavra de hoje. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Efésios. Estamos falando sobre a armadura de Deus. E hoje vamos falar sobre o escudo da fé. Muito importante. Então vamos ler Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. Posso ler? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Leia com atenção e entenda o que nós vamos dizer. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Agora ele começa a descrever as partes da armadura. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora olha o que Paulo pede para ele. E também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca o quê? A palavra, para com intrepidez fazer conhecido o que? O mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos orar. Senhor, estamos diante de Ti, Senhor, falando sobre esse texto magnífico. Assim, Senhor, vem abrir o nosso entendimento, abrir o entendimento de todos os que aqui estão, que ninguém perca o que esta palavra quer dizer. Abençoe todos quantos nos ouvirão pelo YouTube, lá pela internet, Senhor, de ponta a ponta deste Brasil. Desperta o espírito deles para a verdade, Senhor. Desperta os chamados segundo o seu propósito. Abra o entendimento deles. Nesta confiança, nesta fé, nós oramos crendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Paulo começa dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, é isso que o crente tem que entender. Não existe outro meio de nós sermos fortalecidos. Nenhum homem pode me fortalecer. Eu, como pastor, não posso te fortalecer. Eu posso lhe pregar a palavra. Nenhuma igreja pode te fortalecer, porque a força que cada um de nós tem que ter, ela tem que vir do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele fala: fortalecei-vos no Senhor e em que? Na força do seu poder. Para que eu seja fortalecido no Senhor, eu tenho que ter clareza sobre quem Ele é, sobre a sua vitória perfeita na cruz, sobre o poder da sua ressurreição, sobre a sua pessoa. Então, quanto mais eu conheço Jesus Cristo, mais eu sou fortalecido no poder dele. Entende isso? Quanto mais revelação eu tenho da pessoa dele, quanto mais eu creio nele, mais eu sou fortalecido com o poder dele. Então nunca esqueça isso.
A tua força não vem de homens. A tua força vem do Senhor, do Criador do céu e da terra. Então ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora ele começa a falar sobre a armadura. Ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para que eu vou me revestir da armadura de Deus? Para ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele diz, a nossa luta não é contra carne e sangue. Então a maioria das pessoas que lê esse texto, eles dão ênfase a isso. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra o diabo e para nisso. Mas a ênfase desse texto não é contra quem nós lutamos. É que Deus providenciou uma armadura que vai me fazer vencer tudo e permanecer uma pessoa inabalável. A questão não é contra quem eu estou lutando. A questão é que se eu estou revestido com toda a armadura de Deus, eu não vou cair nas ciladas do diabo. Eu vou permanecer firme, me tornar uma pessoa inabalável. Então Deus providenciou uma armadura. Então ele fala no versículo de número 13, portanto tomai toda a armadura de Deus para quê? Para poder resistir no dia mau. E depois de vencer tudo, aquele que está revestido com toda a armadura de Deus, vence tudo. Ele vai vencer tudo e vai permanecer o quê? Uma pessoa inabalável, que não se abala, que não muda, que está na mesma fé, tendo muito, tendo pouco, não tendo nada. Que está vivendo períodos de paz, está na fé. Está vivendo períodos de aflição, está na mesma fé. Está tudo bem, está na fé. Está tudo mal, está na mesma fé. Ele não muda, ele permanece uma pessoa inabalável, porque ele está revestido com toda a armadura de Deus. E no versículo 14 ele começa a falar sobre as partes da armadura. Então entenda isso. Eu participei de batalha espiritual e tinha que fazer uma oração forte. Entre outras coisas, tínhamos que orar. Estava tudo escrito assim, num papel. Deus, agora eu tomo o capacete da salvação. Até fazia gesto com a mão assim. Agora eu visto a couraça da justiça, eu calço os pés com a preparação do evangelho da paz. Agora eu estou com o escudo da fé. Pensando que orando, eu ia me vestir com a armadura de Deus, mas não é nada disso. A armadura de Deus são itens do Novo Testamento, da Nova Aliança, são conhecimentos do Novo Testamento. A armadura não é atingida por oração, ela é atingida pelo conhecimento do Evangelho. Cada parte da armadura é um item da Nova Aliança. E quando eu vou conhecendo cada parte da armadura, então o Espírito Santo vai me vestindo com a armadura de Deus. A armadura de Deus é conhecimento da nova aliança. Não é uma questão de orar, é uma questão de conhecer a palavra. Crer na palavra, o Espírito Santo me veste o meu entendimento com a armadura de Deus. Então ele começa dizendo a primeira parte da armadura. Ele diz, estáis pois firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é se cingir? É você pegar uma capa bem grande, pôr ela sobre você, se enrolar nela e você ficar oculto dentro dela. Isso é cingir com a verdade. Quem é a verdade? A verdade é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a verdade. Então a capa te dá uma grande cobertura. Então, cingindo-vos com a verdade. Então Cristo é a verdade que nos cinge, que nos dá cobertura. Por isso eu tenho afirmado que nenhum homem é cobertura espiritual de ninguém. Nenhum apóstolo é cobertura espiritual de igreja, nenhuma igreja, nem bispo, nem pastor. Nenhum homem pode ser cobertura espiritual da igreja. A armadura começa com uma grande cobertura espiritual com a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. Então Cristo é o cabeça da igreja, o salvador do corpo. Então, nós estamos cingidos de Cristo. Cristo é a nossa cobertura espiritual. Olha como começa a armadura. Cristo é a nossa cobertura espiritual. Ele é o cabeça da igreja. Ele quebrou o poder da morte, ressuscitou. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus deu a ele a igreja. Então, cada um de vocês que é crente, de verdade, que conhece o Evangelho, você tem uma grande cobertura sobre você, a verdade é Jesus Cristo. Jesus é tua cobertura.
Jesus é o cabeça da igreja, a cobertura da igreja. Acredita ou não? Agora, quem não conhece isso na palavra de Deus, ele vai achar que precisa de um apóstolo para ter cobertura. Ele vai só falar assim, tudo é apostólico, é culto apostólico, campanha apostólica, tudo é apostólico, porque tem um apóstolo homem que dá cobertura para ele, um homem falho, pecador, defeituoso. Então ele vai ficar debaixo de uma cobertura humana, vai ter problema. Agora, quando você descobre que a nossa cobertura não é homem, é o Senhor Jesus Cristo, é o cabeça da igreja, então você está corajoso, porque você está coberto pela verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Qual outra parte da armadura? Ele fala, vestindo-vos da couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? É que nem um colete à prova de bala. O soldado põe uma parte de metal da cintura no peito e nas costas, e era presa aqui. E se viesse alguma flecha, uma lança, pegasse em sua barriga, aquela couraça, aquilo impedia dele ser espetado pela lança. É couraça da justiça. Que couraça da justiça é essa? Cristo nos justificou na cruz, nos tornou aceitáveis a Deus, nos tornou justos pelo seu sangue, sem culpa, sem condenação, abriu um novo e vivo caminho diante de nós. A porta está aberta do crente verdadeiro, está totalmente escancarada. Cristo abriu o caminho e nos justificou. Essa couraça da justiça é a justiça que vem da cruz. A justiça que vem da cruz, quem crê em Jesus Cristo é justificado, é salvo, não há mais condenação para ele. Então, quem entende isso, está vestido da couraça da justiça. Não vem a incerteza de perder a salvação, não vem medo do diabo, não vem nada para espetar ele. Por quê? Porque ele está vestido com a couraça da justiça. Terceira parte da armadura, só para recapitular. Ele diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Que evangelho da paz que é este? Em 2 Coríntios 5, 17 e 18 em diante, Deus diz o que através de Paulo? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus na pessoa de Cristo nos reconciliou com Ele. Na cruz do Calvário Ele derrubou toda a parede da separação, todo escrito de dívida, de ordenanças que era contra nós, nos era prejudicial. Cristo removeu tudo na cruz. Na cruz caíram todos os gigantes, Golias, todas as Jericós, tudo aquilo que as pessoas querem impregnar na tua cabeça que está de pé. Na cruz a parede da separação caiu e Deus nos reconciliou com Ele, está junto de nós. Esse é o evangelho da paz. Deus está em paz conosco e nós estamos em paz com Deus. E os pecados, pastor? Os pecados foram todos removidos na cruz. Olha o que está escrito. Ouça, Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos deu um ministério. Qual é o ministério? Nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então esse evangelho da paz, se um soldado forte estava com a couraça, com o capacete, com o escudo, mas se ele fosse ferido nos pés, por mais musculoso que ele fosse, ele ia cair no chão, não adiantava a sua força acima dos pés, né? Então tem muita gente andando no evangelho supersticioso, o evangelho da agorada, da rosorada, da macumba, do feitiço, do sal grosso, do banho, do descarrego, não é? Esse evangelho supersticioso, quem anda nisso vai ser ferido. Mas como é que não entende o evangelho da paz? Esse evangelho que só fala de demônio, demônio, macumba, demônio, e toda sexta-feira está amarrado, tem demônio, só fala nisso. Sendo que o verdadeiro crente é liberto do poder do diabo, é ou não é? No verdadeiro crente não pega macumba, feitiço, olho gordo, inveja, não tem mandinga, não tem nada dessas coisas. Isso é linguagem da macumba. Mas, no entanto, você vê um monte de igreja falando isso e conclamando o povo a se libertar disso. Aí você vê um crente de 20 anos que não entende, vai lá, põe a mãozinha na cabeça para ser liberto do diabo que está nele. Cristo nos reconciliou com Ele, removeu a parede da separação.
nós andamos no Evangelho da Paz. Quem anda no Evangelho da Paz não está com os pés feridos, não tá andando mancando, tortuoso, defeituoso, sangrando. Agora, quem não anda no Evangelho da Paz tem problema. Ele vai pisar em terreno estranho, vai se ferir, e está cheio de gente ferida, porque não entende que Deus reconciliou ele consigo mesmo através de Cristo. O Evangelho da Paz. E hoje nós estamos falando sobre isso. Embraçando sempre o escudo da fé. Presta atenção. O que o soldado fazia? Ele, dentro do escudo, tinha aquilo que ele punha no braço e segurava aqui. Então, quando vinha qualquer golpe, ele punha o escudo na frente, e o escudo protegia ele de qualquer agressão, ou flecha ou lança. Então, o que Paulo está dizendo? Embraçando sempre o escudo da fé. Com esse escudo, o que vai acontecer? Eu vou apagar todo dardo inflamado do maligno. Vou apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então vamos trabalhar hoje nisso. O que é o escudo da fé? Para mim entender o que é o escudo da fé, eu tenho que entender como é que a fé vem até mim. E o que é uma verdadeira fé? Então, vamos começar. O que é uma verdadeira fé? Uma verdadeira fé, ela é baseada na informação daquilo que está escrito na Bíblia. A verdadeira fé não vem porque fulano de tal teve uma revelação e Deus mandou ele pôr um monte de rosa no meio da igreja e quem pisar na rosa. Isso não é fé verdadeira, isso é ilusão. A verdadeira fé, ela é fundamentada no que está escrito, principalmente na Nova Aliança, no Novo Testamento, no sangue do Senhor Jesus. Então não existe fé aliada à palavra de Deus. Então a verdadeira fé é aquela que está pautada e fundamentada nas Escrituras. Ela não está fundamentada na revelação de ninguém, na cabeça de ninguém, no acho de alguém, porque Deus mostrou. Ela é uma fé fundamentada no que está escrito. Ela é uma fé baseada na informação bíblica que não abre nem para a direita nem para a esquerda. Essa é a verdadeira fé. E como é que essa fé vem a mim? Né? Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá, Romanos. Como vem a fé? Então leia e entenda. Eu quero construir isso dentro de você através da palavra de Deus. Romanos 10, versículo 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Então olha aí, nada ouvir, como é que eu vou crer numa coisa que eu não ouvi nada, né? E como ouvirão se não há quem vá pregar, anunciar, ensinar? E como pregarão se não forem enviados? Aí ele diz, como está escrito, conformosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Olha lá, nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem. Como é que a fé vem? A fé vem pela pregação ou pelo ouvir, dependendo da tradução. E a pregação vem pela palavra de Deus. Então presta atenção. Como é que a fé vem a mim? Ela vem pela informação, pela pregação da verdade, pela pregação da palavra de Deus. Ela não vem por outro meio. Então repare bem que fé e palavra anda aliada. Eu não posso ter uma grande fé e não ter nenhum conhecimento da palavra. Eu vou ser essas pessoas que acreditam em terra de Israel. Né? O pastor inventa uma coisa lá. Olha, Deus me revelou, o divino falou que trouxe uma sarça lá de Israel. E pôs numa toceira de mato no púlpito e falou que isso aqui era sarça ardendo. Que nem Moisés. Olha, onde está escrito isso? Onde Paulo praticou isso? Agora a pessoa não conhece o Evangelho, ela vai acreditar naquele mato ali, marrom e seco. E quem chegar nessa sarça fica aquele corredor cheio. Quem chegar na sarça vai receber o milagre, Deus vai falar. Mostra no Novo Testamento alguém que fez isso. Isso não é fé, isso é loucura.
Agora, quem não conhece a palavra vai acabar crendo, mas isso não é a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso é a fé que quer impor no coração e na cabeça das pessoas. Então, fé e palavra, presta atenção. Fé e palavra, elas andam no mesmo nível, na mesma proporção. Não adianta o indivíduo falar que tem uma grande fé, se ele não tem nenhuma visão da nova aliança. Não tem. Ele vai ter ilusão. Não adianta o indivíduo falar que tem que ter fé, se ele não conhece nada da justificação, da redenção, da filiação, da salvação, do novo nascimento, né? Da vitória total de Jesus contra o diabo na cruz. A fé dele é uma fé falhada de informações. Ele é suscetível a acreditar em qualquer coisa que falarem. Não tem a verdadeira fé. Ele vai ser induzido a crer naquilo que não é fé, que não é verdade, naquilo que não é palavra de Deus. Então, como é que eu vou ter uma fé verdadeira? Eu preciso ouvir a verdade, ouvir a verdade. E o Espírito Santo vai gerando essa fé dentro de mim. Como começa essa fé? Eu ouço a respeito de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Um dia eu creio nele, então a fé começa. Eu creio em Jesus Cristo. Estou salvo, descobri que ele é verdadeiro. Eu ouvi. Como é que você creu em Cristo? Você ouviu uma informação bíblica dele. Aquilo caiu na tua mente, no teu coração, e você gerou a fé, você creu. E agora? Você está salvo. Agora você precisa começar a receber informação do que é ser salvo, do que é o Evangelho, do que é o poder de Deus, do que é a obra da cruz. Você vai ter que ouvir todas essas coisas para ir crescendo na fé. Aí a palavra vai chegando e você vai crescendo no entendimento, na compreensão, na visão de Deus. Crescendo na fé. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Por isso que, pelo amor de Deus, eu me preocupo com o crente novo. Por isso que todo crente novo tem que ser pego por alguém da igreja. A igreja tem que ter ensino da palavra. Pegar o crente novo e falar: você crê em Jesus, agora eu vou te mostrar o caminho do Evangelho. Não é falar: leva essa rosa que vai resolver os seus problemas. Pega esse envelope para fazer um voto que você vai arrumar emprego. Não é? É isso que põe na cabeça dessa gente. Então ele vai na igreja contra Jesus. Agora não põe dentro dele o Evangelho, põe um monte de misticismo, de coisa distorcida. Ele não entra no verdadeiro Evangelho. Aí você olha, ele é um crente místico, é o crente do sal grosso, da chave ungida, da água orada, da água do Rio Jordão, né? É isso que é ele é formado com isso, mas não teve o caminho do Evangelho. Por isso que precisa pegar o crente, precisa ter uma liderança séria, honesta, que não está interessada no dinheiro de ninguém. Pegar o crente, começar o beabá. Olha, agora você é salvo. Sabe o que é ser salvo? Explicar na Bíblia o que é ser salvo, as promessas que tem na salvação. Você crê em Jesus Cristo. Sabe quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem, que venceu o diabo completamente na cruz. Mostrar aí a verdadeira fé. Ele vai ouvindo, e a fé, e o escudo começa a ser formado dentro dele, na mente dele, no coração dele, o escudo da fé. Você está entendendo? Agora um crente novo cai numa igreja que só fala de demônio. O que ele vai aprender? Ele aceitou Jesus, foi lá, ó, você tem 7 demônios, vamos falar isso para ele. Você precisa fazer 7 campanhas, depois mais 7, depois mais 7, depois mais... Aí ele era até melhor, antes de conhecer a igreja. Conhecer a igreja, começa a ficar atormentado de tanto de demônio que falam na cabeça dele. Vocês estão entendendo? Não mostraram o Salvador poderoso, mostraram o demônio para ele. E sai, vai passar 1000 vezes no corredor para pôr a mão na cabeça dele, mas não vão mostrar o Evangelho para ele. Aí ele começa com uma fé misturada, atrapalhada, confusa, fora do Evangelho, fora da palavra de Deus, crer misticamente em tudo e não entende o Evangelho. O escudo não brota no coração dele, não tem o escudo que ele vai apagar as mentiras do diabo. Então, como a fé vem? A fé vem pelo ouvir, pela pregação, e a pregação vem como? Pela palavra. Presta atenção, queridos.
O que você faz com a criança? A criança nasce, depois ela vai ter que ir na escolinha aprender as primeiras letras. Primeiro começa a rabiscar, desenhar, pintar. Depois começa a descobrir um número, uma letra, uma vogal e uma consoante. Começa um trabalho de ensino até que um dia ela se torne um doutor, um médico, um advogado. Sim ou não? É assim a vida espiritual. Se você não tiver uma boa educação nos seus primeiros anos de fé, esse escudo não aparece. Aí você vai ser um adulto na igreja complicado, aborrecente, porque não aprendeu desde o começo o que tinha que aprender. Então, na medida que eu vou ouvindo a palavra de Deus, eu vou tendo informação dela, ela vai caindo em mim, a fé vai brotando, e o escudo vai sendo feito, formado pelo Espírito Santo dentro de mim. Você entende? Por que você encontra tanta gente chorosa, vazia, que fez 30 mil campanhas e não muda de vida, que foi atrás de profeta no Brasil inteiro para saber o futuro, pessoas que foram feridas na igreja, machucadas, exploradas, confundiram a cabeça dela, que se tornou até depressiva de tanto mal que puseram na cabeça dela. Sabe por quê? Porque não ensinaram o que tinha que ensinar para ela. Não deram o alimento inicial, aquele cuidado da vida, a direção certa. Então o escudo não foi formado. Então qualquer dardo do maligno, ele vem e penetra nessa pessoa. Penetra. Aí ela vai lá, mas pastor, eu já fiz tantas campanhas, fiz tanto isso, mas ainda estou com esse problema. Não, agora você precisa fazer o sacrifício. Dá tudo que você tem, que aí vai resolver o problema. É isso que vão falar para elas. Entende? Estou meio brabo hoje, não? Estou um pouco, sim. Então, como a fé vem, presta atenção. Para resumir, informação certa, fé correta. Informação errada, fé distorcida, fé errada. Fé certa, na informação certa, anda na verdade. Na informação errada, anda no engano, sofre, anda na mentira. Não tem outro termo, não tem outro termo. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho mais na palavra de Deus. Agora eu vou trabalhar nesse escudo. Eu quero saber se você vai crer nisso que eu vou ler para você. Então como é que a fé vem? Ouvir a palavra de Deus. Eu vou compreendendo a verdade, vou crescendo no conhecimento, o Espírito Santo vai brotando dentro de mim, fazendo brotar dentro de mim essa fé bíblica verdadeira, o escudo vai sendo formado na minha mente, no meu coração, no meu espírito, e quando o diabo vier com mentira, o que vai acontecer? Ela bate e cai, porque eu embracei o escudo da fé, a fé criou o escudo de proteção na minha vida. Então vamos lá, vamos trabalhar na palavra de Deus, vamos formar esse escudo. João, capítulo de número 5, eu quero trabalhar com alguns versículos muito importantes. João 5, 24, olha, isso é palavra de Jesus. Se ele falou que é assim, é verdade. Então olha aqui uma partezinha do escudo, olha. Versículo 24, João 5, 24. Em verdade vos digo. Ele está dizendo, olha, é verdade o que eu vou vos dizer. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, olha lá, tem a vida eterna, tem, presente, é agora. Quem crê nele de verdade, tem a vida eterna. O que mais? Não entra em juízo, não vai ser julgado para condenação. Não entra em juízo, mas passou de onde? Da morte para a vida. Então quem ouve a palavra dele, crê no Deus que o enviou nesse mundo, tem a vida eterna, é possuidor da vida eterna. Não entra em juízo, não está mais debaixo de condenação. Já passou da morte para a vida, acabou o problema. Quem vai ser julgado que não creu em Jesus Cristo? Nós não entraremos no juízo para condenação, por quê? Porque nós cremos. Já passou da morte para a vida. Você aceita isso? Não é isso que nós acabamos de ler? Isso é verdade, você crê em Jesus Cristo.
Então você já tem a vida eterna, é tua, agora. Você já passou da morte para a vida. No dia do juízo você não vai estar lá na fila. Por quê? Porque você não entra mais em juízo. Porque o teu juízo caiu na cruz sobre Jesus Cristo, porque você creu nele. Aí vem o diabo, ó, você perdeu a salvação. Você não subiu no monte e não está salvo. Não fez a vigília, né? Vem as ameaças. Aí o escudo está em você. Já passei da morte para a vida. Já tenho a vida eterna. Indo na vigília ou não? Está vendo que o escudo vem o dardo inflamado do maligno. O dardo inflamado às vezes vem pelos irmãos que não estão fundamentados no evangelho. Cuidado, olha a brecha, vem as ameaças. Já jejuou muito, já subiu no monte, está preparado para ir no monte. Cuidado, hein? Olha o diabo cirandando. Aí põe medo, né? Mas quem conhece a verdade, está firmado, não cai nisso. O dardo inflamado às vezes vem da boca de crente mal informado. É verdade. É verdade, não estava ali, tá o Eduardo ali. O que o Eduardo me contou antes de subir aqui? Eu desci aqui um pouquinho. Falou, pastor, eu... Posso, Eduardo? Posso? Ele falou, pastor, eu tenho um vizinho lá que aconteceu uma coisa X na vida dele. Ele está fazendo um culto de ação de graça e eu resolveria, meu vizinho, a gente tem que ir mesmo, tem que respeitar o vizinho que também é crente. Aí ele entrou lá na igreja, lá na casa do vizinho, no culto de ação de graça. Chegou lá, quem que ele encontrou? 3 pessoas, só fica assim, e põe na mão na cabeça, quer enfiar tudo no chão. Né? Tudo é revelação, não tem palavra. O evangelho para essa gente é só falar em línguas, gritar e dar recado, não ensina nada, né? Aí ele ficou na dele, ele já conhece, já tem um escudo da fé, já aprendeu a palavra de Deus. Ficou na dele quieto lá, ouviu tudo aquilo que ele disse. Como ele não foi lá, não rodou, não pôs a cabeça na mão do cara, não foi pedir oração, achando que o profeta é o super profeta, aí ele está saindo, aí o homem manda chamar ele. Não é, Eduardo? Vem cá. Pois não. Deus me revelou que você está muito com o coração duro. Aí ele falou assim, como ele já conhece, olha o escudo, meus irmãos, entenda isso. Aí ele falou assim, se Deus revelou com o coração duro, então ele revela agora o porquê que eu estou com o coração duro. Me fala por quê. E o cara ficou sem... Sabe por que você está falando que eu estou com o coração duro? Porque eu não falei, não gritei como você, eu não tremi, eu não pus a minha cabeça debaixo da tua mão para revelar. Você está dizendo que eu estou com o coração duro. Você que acha que eu estou com o coração duro. Se eu tivesse gritado e entrado na sua, então eu não estava com o coração duro. Tem o escudo da fé, conhece a palavra de Deus, não é enganado por revelação de ninguém. Está guardado pelo poder de Deus. Se fosse outro, ai meu Deus, acho que eu vou na campanha. Não ia fazer isso? Não ia fazer isso? Então, não, quem tem o escudo está protegido e conhece a verdade, meu irmão. Que coração duro, só porque não tremeu, coração duro. Às vezes está numa fé muito mais poderosa do que aquele monte de gente falando em línguas, rodando, não ensina nada para ninguém e manda na vida de todo mundo com as revelações falsas. É só isso, só revelação. Se não tremeu, não tem poder. Olha que isso vai para a internet, né? Mas é para aí mesmo. Já passou da morte para a vida. Então, se você crê de todo o coração, se você crê de todo o coração, você não vai entrar em juízo. Eu sei que você é defeituoso, falha, é tentado, mas ele disse, não entre em juízo. Mas passou da morte para a vida, passou. Acredita nisso ou não? Então vamos a outro texto. João capítulo 10, nós estamos no 5. 27, é isso que nós vamos ler. Olha o que ele fala. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Então as ovelhas de Jesus Cristo vão ouvir o evangelho. Elas vão ouvir de um jeito ou de outro. Pode ficar 30 anos enganado nesse sistema religioso. Uma hora o véu vai cair e vai ouvir. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Repare bem. Jesus conhece todas as suas ovelhas. Eu as conheço. Então você é uma pessoa muito conhecida por Jesus Cristo. Você pensa que está esquecido num canto? Você é muito conhecido. Eu as conheço. E olha como ele conhece. Te vê todos os dias. Sabe da sua limitação, da sua necessidade. Eu as conheço. O que ele faz? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Eu lhes
dou a vida eterna. Elas me seguem, elas não seguem homens. Elas seguem Jesus. Ele é o caminho. Eu lhes dou a vida eterna. Nunca hão de perecer, ou jamais perecerão. Então, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Então, repare bem, aonde está a tua fé? Está em homem. Você só vive atrás de homem, você não está seguindo Jesus. Quem segue Jesus não depende de homem algum, de vaso algum, de profeta algum, de apóstolo algum, e nem de mim que sou pastor. Também não depende. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço. Então, acorda amanhã e fala assim, Senhor, eu sou muito conhecido. Creia! É o escudo aqui, crê ou não crê? Se está escrito assim, é assim mesmo. Eu as conheço, elas me seguem. O que ele faz? Eu lhes dou a vida eterna. E quando é que essa pessoa, essa ovelha vai perecer? O que é perecer? Se perder, se estragar. Nunca ou jamais perecerão. Sabe o que é jamais? Sabe o que é nunca? É nunca. Ele nos deu a vida eterna e nunca vai perecer. Você nunca vai se perder. Você nunca vai perecer. Acredita ou não? Demônio algum vai ter poder para fazer você perecer. Tem essa fé, ó, escudo da fé. Agora quem não crê nisso? Ó, acaba o culto, o pastor fala assim, ó, tem um diabo aí na saída da igreja. Ele vai dar o braço para você, vai com você de braço dado para casa. Não é? Você já não viu isso? Final do culto tem um demônio lá fora te esperando. Não tem escudo, ele vai acreditar, acho que ele vai sair assim. Acho que vai até ver o demônio de braço dado com ele. Vai ver. As irmãs que não têm marido crente, o marido está lá e fala, ó o demônio aqui, ó. Não é isso? É isso mesmo. Meu marido é o demônio. Vai até concordar. Quem esperou ele lá fora, ela lá fora, não entrou na igreja. Olha o versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Olha lá. O que ele diz mais? E ninguém, nem demônio, nem nada, ninguém os arrebatará das minhas mãos, ninguém nos tomará das mãos dele. Não existe uma força no universo que nos toma da mão de Jesus. Está crendo nisso? Olha o escudo da fé, ó. A palavra certa, a palavra verdadeira, sem te enrolar. Está criando um escudo na tua mente, no teu coração. Se você está crendo, a fé vem pelo ouvir. Olhe para isso. A coisa está sendo formada. Olha o escudo em você através da verdade. O escudo da fé. Meu Pai, quem as me deu, versículo 29, é maior do que todos, ou do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então nós estamos na mão de Deus. Ninguém pode nos arrebatar. Quem é o diabo para nos tomar da mão de Deus? Que força tem o diabo para me tomar da mão de Deus? Não tem! Acredita, olha o escudo da fé. Quem crê assim é corajoso. Vem qualquer dardo inflamado da mentira do diabo, bate e volta. O diabo não tem vez, porque conhece a verdade. Que mais? Você crê nisso que eu li para você? Romanos 8:1, vamos lá. Romanos 8:1, acredita nisso? A maior parte dos crentes não acredita. O pessoal da lei não acredita nisso. Que para eles a salvação é por obra, é pelo esforço. Não é pela fé no que Cristo fez. Agora, é agora. Olha só que hora que é, agora. Agora, pois, já nenhuma condenação há do verbo existir, do verbo haver. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou de outra lei. De qual lei ela me libertou? Me libertou da lei do pecado e da morte. Então, uma nova lei entrou no meu coração. A lei do Espírito da vida, que é o Espírito Santo que veio morar dentro de mim, me libertou da lei do pecado e da morte. Você já é liberto da lei do pecado e da morte. Acredita ou não? Não há mais condenação, então você nunca vai se perder. A salvação que vem da cruz não é uma coisinha fraca, como uma casquinha de ovos, qualquer coisa se rompe. Uma vez que ele me salvou,
Ele disse, ninguém agora vai arrebatá-los da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, eles nunca vão perecer. Nunca, é nunca. Por isso que não há mais condenação. Ah, pastor, quer dizer, por isso nós andamos corretamente, porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, olha quem não conhece, não crê nisso. Ele não tem o escudo da fé. Aí veio uma irmãzinha, olha, você pintou essa unha aí, isso é o sangue do diabo. Perdeu a salvação. Não é? Você não viu isso? Olha, você pôs essa calça jeans, para quem está na lista, isso é do demônio. Não é isso? Aí ela não tem o escudo da fé. O dardo vai atingir ela, vai feri-la, né? Essa semana me liga muita gente, todo dia. Me ligou uma irmã chorosa. Pastor, eu estou debaixo de maldição. Eu falei, mas minha irmã, porque ele nos vê na internet ou lá na rádio que pega a Zona Oeste lá. E eles ligam, não sei nem quem são. Pastor, eu estou debaixo de maldição. Olha essa mulher, coitada, gente. Estou debaixo de maldição. Eu falei, mas por que a irmã está debaixo de maldição? Porque o pastor falou que eu estou debaixo de maldição. Eu falei, mas por que ele falou que você está debaixo de maldição? É porque tem uma campanha que a gente é obrigado a pegar o envelope e pôr R$450 no envelope. E quem não pôr esses R$450 no envelope, está debaixo de maldição. Ele disse isso para mim, mas eu só ganho um salário mínimo, se eu pôr isso, eu não vou nem ter o que comer, pastor. Eu não consigo pôr isso. E eu estou chorosa achando que está debaixo de maldição, porque o pastor disse que se ela não pusesse aqueles R$450 no envelope, aí leu lá Malaquias, com maldição sois amaldiçoados. E ela acreditando e chorando. E para mim fazer entender que ela não precisa, ela pode jogar envelope fora e não fazer nada disso. Foi minutos e minutos de conversa para a pessoa entender que ela não está debaixo de maldição. Sabe por quê? Porque não tem o escudo da fé. Não conhece a palavra. Então qualquer coisa que falam oprime, a pessoa crê, se sente mal, não tem escudo da fé. Mas se ela tivesse o escudo da fé, cada um contribua segundo aquilo que propôs no coração. Não segundo que Deus não vai pedir nada que você não tem, mas é segundo aquilo que você tem. O escudo da fé protegeria ela. Mas como não tem conhecimento da palavra de Deus, entra em tormento, não acredita na verdade. Vocês estão entendendo o que é o escudo da fé? Como é que a fé vem? Eu vou longe hoje, vocês vão ter que ter paciência. A fé vem pelo ouvir a palavra. Ouvir a palavra correta. Uma informação certa é uma fé certa. Informação tortuosa e mentirosa é confusão, é fé confusa. É fé confusa. Vamos para outros textos. Onde nós vemos agora Romanos 1. Colossenses, Romanos 8:1, Colossenses 1. Eu falo aqui 1000 vezes, 1001 agora. Agora eu vou brigar com vocês. Se isso aqui não for verdade, eu rasgo a minha Bíblia. Se isso aqui não for verdade, eu rasgo a minha Bíblia. Não vou rasgar porque é verdade, está escrito. Colossenses 1:13. 13, como eu gosto disso. Olha aqui, ó. Vê se o teu escudo está nesta fé. O que ele fez por nós? Ele nos libertou, nos libertou, nos libertou. Não é vai nos libertar se eu jejuar muito. Vai me libertar se eu fizer a campanha. Vai me libertar se eu subir no monte. Vai me libertar se eu der a oferta. Não, ele me libertou do império das trevas. Já libertou. Você é salvo. Creu em Jesus Cristo, ele te libertou do império inteiro das trevas, da mão do diabo, da macumba, do feitiço, e nunca mais essas coisas poderão tocar em você. Acredita ou não? Nos libertou do império das trevas, nos transportou. Transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos no reino, estamos em Cristo, já nos transportou. Neste reino nós temos a redenção. Que é a redenção? Fim da escravidão. Temos a redenção e os pecados e a remissão de todos os pecados. Isso é uma informação certa. Está escrito aqui, é verdade. Agora, o teu escudo está nisso? Você tem escudo nisso? Uma vez eu ouvi uma pastora pregando no rádio.
Olho gordo pega. Macumba te pega. Não tem o escudo da fé. Coitada dela, ser pastor e falar isso. Vai acabar, o rebanho dela deve estar atormentado. Aí ela mistura um monte de óleo. O marido dela vai na Conde de Sarzedas, compra um monte de óleo. Ela mistura um monte de óleo, ele fala que consagra aquela salada de óleo, um aroma disso, aroma daquilo, aí põe nos vidrinhos e vende tudo. Cada olhinho daquele tem que dar uma oferta. Aquilo vai libertar. Mas ele me libertou do império das trevas. Você está entendendo? Agora, quem não tem essa fé, o que vai fazer? Estou com medo do diabo. O olho gordo vai me pegar. Eu passei numa esquina, tinha um despacho. Fiquei até arrepiado, pastor. Não tem o escudo da fé. Aí vem as pregações, é o diabo na tua vida, é o diabo, é o demônio. Só prega isso. Você vai falar, eu sou liberto do império das trevas. Olha o escudo da fé, a informação certa. A fé certa, fundamentada no que está escrito. Isso é escudo da fé. Aí vem o diabo com uma mentira, pum, pum, já era. Aí vem o irmão, olha, cuidado meu irmão, sexta-feira estão fazendo um monte de macumba, cuidado, algum mal pode te pegar, olha para a cara dele. Me libertou do império das trevas, o escudo da fé. Se o macumbeiro quer fazer macumba de sexta, pode fazer sexta, sábado, domingo, segunda. O que eu tenho a ver com isso? Agora, porque é sexta-feira, então o crente tem que ficar com medo, tem que ir lá na igreja se proteger do mal, né? Quem tem o escudo libertou do império das trevas, está firme. Pode escurecer que não está com medo de nada. Eles sabem quem ele acredita. Quem não tem no escudo vai lá pegar uma rosinha, ele acredita tanto, vai pegar uma rosinha por lá, e a rosinha ungida vai libertar ele do demônio da casa dele. Olha em quem ele acredita, meus irmãos. Daqui a pouco ele olha para a rosinha, secou, está seca, caindo, está morta, sequinha. Coitado, ele está crendo naquilo ali, porque o pastor diz que tinha um poder naquela rosa. Ele não tem escudo. Não tem o escudo da fé. Vai vazar um monte de má informação na vida dele. Vai deixar ele atormentado. Mas quem tem o escudo da fé, ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino dele. Estão vendo o escudo da fé? Estão vendo a mentira do diabo? Pá! Vai cair. Vai cair o escudo da fé. Vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vai do mar. Acredita nisso? 1 de Pedro, vamos lá. Vocês vão ter um pouquinho de paciência que eu preciso terminar isso. 1 de Pedro, capítulo 1. Como eu gosto da versão atualizada, né? Ela é uma linguagem simples, boa, de João Ferreira do Almeida, né? Editada pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? Então, 1 de Pedro 1, versículo 13, olha, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, o que ele fez? Já fez. Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante o quê? Mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, ele nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível. A nossa herança não é terrena, ela está nos céus. Nós que somos salvos, somos guardados pelo poder de Deus. Você acredita que você é guardado pelo poder de Deus? É o que está aqui, olha o escudo aqui. Eu creio assim, isso forma um escudo na minha vida, na minha mente, no meu coração. Aí vem a mentira do diabo, pum, bate e volta. Sou guardado pelo poder de Deus. Isso não quer dizer que o pneu do carro não vai furar. Isso não quer dizer que você não possa perder o emprego, né? Ou não quer dizer que você nunca vai ter dor de barriga, né? Que nunca vai ter osteoporose, a sua vista nunca vai precisar usar óculos. Você vai passar por tudo isso, porque esse corpo falha, meus irmãos.
Mas você é guardado pelo poder de Deus. Acredita nisso? Olha, Deus já deve nos ter livrado de tanta coisa que a gente nem sabe que ia passar. Eu sou uma pessoa metódica em certas coisas. Quando eu vou para um lugar, eu gosto de ir pelo mesmo caminho e voltar pelo mesmo caminho. Mas de vez em quando eu estou indo assim, eu vou virar à direita hoje. Aí vem assim, o mesmo caminho ia ter problema. Aí eu viro à direita, reclamo um pouco que demorou mais. Mas por que virei à direita? Porque naquele caminho ia ter um probleminha ali. Eu sou guardado pelo poder de Deus. E aquele método não ia resolver naquele momento. Então, virei à direita, peguei um trânsito, falei, droga! Esse trânsito terrível de São Paulo. Mas aquilo foi a libertação. Então, às vezes, Deus já nos livrou de tanta coisa, meus irmãos. Hoje eu vou até 9h30, segura aí. Quando a gente estava inaugurando a igreja, o outro prédio, eu estava tão agitado com tantas coisas, que eu esqueci de trocar as pastilhas do freio. Eu esqueci, sabe o que esqueci? Essas cadeiras o cara não entregava, ia inaugurar outro prédio, eu estava correndo e precisava de um recurso para isso, um recurso para aquilo, voando. E eu esqueci de trocar as pastilhas do carro. Acredita nisso? Aí um dia, minha sogra está morando lá em Mogi das Cruzes, eu subi a serra, mas quando eu estou descendo, eu pisei no freio e falei, meu Deus, me veio na mente. Há quanto tempo eu não troco? Quanto tempo que eu não troco as pastilhas do carro? Já troquei o óleo tantas e tantas vezes, olho para 10 mil quilômetros, falei, meu Deus, eu estou sem freio. Aí fui diminuindo a marcha, descendo aquilo e vim tranquilo. Ninguém sabia, nem esposa, nem ninguém do lado. Cheguei em casa. Olha como Deus nos guarda. Aí no dia seguinte fui lá no Bergamini lá trocar. Quando cheguei lá eu não tinha pastilha alguma. Você acredita nisso? Só estava aquele ferrinho que a pastilha gruda e o carro parou o tempo todo. O carro parou o tempo todo. Como é que aquilo brecou? Vós que sois guardados pelo poder de Deus. Acredita nisso? Guardados pelo poder de Deus. Isso é o escudo, eu creio nisso. Eu não acredito que Deus vai deixar que o diabo venha me tocar. Eu não acredito que a macumba vai me pegar, que olho gordo vai me pegar. Eu não acredito em nada disso, eu acredito que sou guardado pelo poder de Deus. É isso que eu sou. E não interessa o que eu tenho que passar, sou guardado pelo poder de Deus. Acredita? É o que está aqui, Pedro não disse isso. Agora, quem não conhece isso não crê. Vive com medo de um monte de coisa, vive supersticioso com um monte de coisa, vive um inferno, uma insegurança, não tem confiança em nada. É o dardo inflamado da mentira, penetra nele, ele fica lá amargurado. Aí vai procurar oração forte. Não vai procurar oração forte, porque não crê. Mais um pouquinho para frente, Judas, o penúltimo livro da Bíblia, lá, versículo 1. Versículo 1, Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, é irmão de Tiago. Para quem ele está escrevendo isso? Aos chamados, aqueles que foram chamados, amados de Deus Pai, que são amados por Deus, e guardados em Jesus Cristo, ou conservados em Cristo. Ele está dizendo que nós somos guardados em Jesus Cristo. É como se Jesus fosse um cofre forte e nós fôssemos postos por Deus lá dentro. Ele tranca aquilo e nós somos guardados em Jesus Cristo, acredita? Você é guardado. E você está num mundo corrompido, vai ter que passar os problemas da sociedade, vai passar por tudo isso, mas você é guardado em Cristo. Está guardado em Cristo. Volta um pouquinho. 1 de João, volta da 3ª, 2ª, 1ª, capítulo 5, versículos 18 e 19. Olha o que ele diz. Você tem que ver isso aqui e crer. 1 de João 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não está dizendo que não peca, mas que não vive. Ele diz o quê? Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então todo aquele que é nascido
nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Acredita nisso ou não? Ei, mas e se der brecha? A minha brecha, a nossa brecha, a brecha da igreja, Jesus tampou na cruz com seu sangue. Acabaram-se as brechas. Acredita? Aquele que é nascido de Deus é a nova criação. Segundo os Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo são uma nova criação. Nasceram de Deus. Nasceram do Espírito, são Espírito. O maligno, Deus guarda os seus filhos e o maligno não lhe toca. Olha o escudo da fé. Então quem crê nisso está com o escudo firmado. Aí quando vem o dardo inflamado do maligno, olha, o diabo vai pôr a mão em você. Não vai. O escudo da fé, nascido de Deus, Deus guarda, o maligno não lhe toca. Acredita nisso? Isso é o escudo da fé. Então a fé, como que a fé vem? Pela palavra. A informação certa, fé certa. Informação errada, confusão no coração da pessoa. Aí que estão as brechas, na informação errada. O maligno não o toca. E aqueles que estão em Cristo são o quê? A nova criação. E a nova criação não pode ser tocada pelo diabo. Acredita? Olha o escudo da fé, vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. E para terminarmos, Romanos 8, volta lá. Romanos 8, 31 em diante, que você já sabe bem. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Ele está fazendo uma pergunta. Quais coisas? Tudo isso que eu tenho te pregado. O que tem nos capítulos anteriores aqui de Romanos? A justificação pela fé. A libertação da condenação. Não há mais condenação para nós somos pessoas salvas. A presença do Espírito Santo, a habitação do Espírito, a justificação pela fé. Tudo isso ele está falando aqui. Depois ele faz uma pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas que nos capítulos anteriores nos ensinam? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você. Quem será contra você? Que força vai se levantar contra você se Deus é por você? Aí ele fala assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará de graça com o filho? De graça, juntamente com o filho, todas as coisas. Como que as coisas são dadas na nova aliança? Gratuitamente, é de graça. Tudo é de graça. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Você é um eleito de Deus? Quem vai te acusar se você foi justificado por Deus? Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então quem que vai intentar acusação contra você? Se o próprio Deus te tornou justo aos olhos dele. Deus é por você. Aí ele vai dizer, versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, não em nós, mais do que vencedores em quem? Por meio daquele que nos amou. Então nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O que mais ele diz? Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. E onde está o amor de Deus? Em Cristo Jesus. Então nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Acredita nisso? Volta lá, Efésios capítulo 6, para terminarmos onde começamos. O que ele diz? Embraçando, versículo 16, embraçando sempre o que? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que eram esses dardos inflamados? Repare bem que a mentalidade de Paulo era no tempo da guerra do tempo dele. Então nas cidades tinha grandes portões de madeira a princípio. O que eles faziam para entrar na cidade? Eles põem o material incandescente na ponta de cada lança ou flecha, acendiam fogo,
e lançava tudo aquilo contra o portão da cidade para aquilo fincar no portão e o portão pegar fogo, ruir, e eles poderem entrarem pelo portão. Perto dos portões ficavam lá aqueles com água, para quando a lança grudasse, jogasse água para apagar. Era essa a batalha, a estratégia de guerra daquele tempo. Então, por isso que Paulo falou os dados inflamados. Então, embraçando sempre o escudo da fé. Como que a fé vem? A fé vem pela palavra de Deus, pelo evangelho. Informação certa, fé certa. Informação errada, fé confusa. Então, quando a mentira do diabo vem, você conhece a verdade. O dado inflamado vem, você tem o escudo da fé, você barra tudo aquilo. Agora, quem não tem o escudo da fé é minado por esse fogo estranho. E vai ficar ferido, vai ficar dominado, vai ficar fracassado, não vai nem querer ir na igreja, vai ficar triste, angustiado, depressivo, arruinado dentro da igreja. Porque não tem o escudo da fé. O escudo da fé apaga o quê? Todos os dardos inflamados do maligno. Como que a fé vem? Como é que eu vou ter uma fé grande se eu conheço da palavra? Só sei assim: Deus é amor. Por isso que o ensino da palavra, a pregação certa, o ensino da palavra constantemente, ano após ano, é isso que te dá um escudo da fé, e o diabo não terá vez na sua vida. Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé para terminarmos, né? Eu comecei a palavra 9h10, nós atrasamos muito hoje. E eu fiquei 1 hora falando que você teve paciência. Põe a mão assim no seu coração, não vamos cantar nada, só terminar. Deus querido, a tua palavra é a verdade, Senhor. E aqui está estes meus irmãos, estas pessoas, eu não sei até onde eles creem de verdade, mas a tua palavra é que traz a fé. Assim abençoe a vida de cada um, Senhor. A mente de cada um, o coração de cada um. O justo, ele não vai viver pela fé de outros, ele viverá pela sua própria fé. A fé vem pela informação da palavra de Deus correta. Então que todos aqui creiam de verdade, creiam corajosamente, Senhor, creiam de verdade. Agora eu quero apresentar o problema de cada um, a necessidade, a dor, a tristeza, a luta que cada um passa. Pai, eu sei, eu não preciso gritar, não preciso mandar sair demônio algum. Eu só preciso crer. Eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer além do que cada um precisa no tempo certo. Então abençoe a todos. Que todos recebam a mudança, a transformação, o recurso, a coragem, em nome de Jesus. Assim declaro a bênção sobre todos, que todos tenham uma semana de paz pela fé, em nome de Jesus. Fala assim, amém. Amém. Não precisa aplaudir não, fala para o teu irmão, meu irmão, vai em paz, tenha uma semana corajosa, vitoriosa.